é dia 26 de fevereiro de 2022, sábado, 11 horas e 10 minutos. Uma manhã ensolarada. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. A Morte e o Seu Mistério é uma obra de Camille Flammarion, um astrônomo que utilizou-se dos critérios os quais, por longos e experientes anos, ele aplicou no estudo da astronomia, para também estudar os fenômenos psíquicos, porque em sua época tais fenômenos pipocaram de tal maneira que era impossível desconsiderar o fato. E ainda mais que, sendo intelectual, sendo um livre pensador, era um campo novo, era um campo que a curiosidade das pessoas era inevitável, fundamentalmente porque se trata da nossa própria imortalidade. Uma coisa é se acreditar imortal, outra coisa é se saber imortal. Então, diante deste mistério, que a sua época se fazia farta oportunidade para estudar, Flammarion e uma série de outros intelectuais formaram sociedades psíquicas, cujo objetivo nobre, objetivo justo, objetivo sincero era registrar os fatos. Então não era fenômenos ilusórios, hipnóticos, um showzinho pago para que se divertisse, mas uma coisa mais profunda, uma coisa que visava, de uma parte, o esforço dos desencarnados para mostrar-se vivos, atuantes e, de certa forma, desvendar um tanto mais os mistérios relativos ao porquê se está aqui na Terra, de como é que foi possível quem está fora do corpo manifestar-se junto àqueles que estão no corpo físico. E a coisa foi tão pipocante, tão extraordinária, que os fantasmas dos mortos somente não eram suficientes. Haviam os fantasmas dos vivos. Quem eram os fantasmas dos vivos? Eram pessoas que gozavam de perfeita saúde, estavam atuando no seu dia a dia, quando, por um motivo a ser apurado caso a caso, mas isso em grandíssima quantidade, em todos os pontos do planeta, com pessoas de todos os níveis sociais, de todos os aspectos intelectuais, de repente o indivíduo fazia um duplo de si próprio, então ele fazia um fantasma de si mesmo e se manifestava em algum lugar. Curioso com essas ocorrências, Camille Flammarion elaborou esta obra, A Morte e o Seu Mistério, volume 1, 2 e 3. No volume 1, ele se dedicou exclusivamente ao fantasma dos vivos, e muito vivos, pessoas que estavam em perfeita saúde e que, de repente, se desdobravam, formavam um duplo, e esse duplo ia até algum lugar. Como era uma coisa muito insistente, muito volumosa, ateus não tinham como negá-los. Tinham que apresentar explicações em torno do que estava ocorrendo. Espiritualistas dogmáticos, amarrados a determinados conceitos da própria religião, se espantaram com aquilo, porque, afinal de contas, isso sai
sai fora de todo o catecismo que aprenderam de até então. Qual a explicação para isso? Então haviam os dogmáticos materialistas, os dogmáticos espiritualistas e os livres pensadores, espiritualistas e ateus. E visando penetrar nesse mistério, formaram-se as sociedades psíquicas em França, na Inglaterra, na Rússia, nos Estados Unidos, enfim, em todas as partes do mundo, aonde haviam pessoas que sinceramente buscaram explicar os fenômenos. Então esses fenômenos foram estudados fartamente e registrados nos anais das ciências psíquicas, que eram os tomos, que eram os livros, que eram as revistas, os jornais, os noticiários que apresentavam a documentação relativa às pesquisas desse ou daquele pensador. Pesquisas sérias, porque afinal de contas nós estamos vivendo uma época de 1800 e pouquinho, uma época em que havia até duelos, ou seja, a honra, a palavra de honra, o respeito a si próprio, ao seu modus vivendi, era tão importante que se alguém desrespeitasse esse seu status quo, certamente haveria aquele famoso duelo, né? Então, mas as pessoas que se dedicavam, fica atrás da câmera, tá? As pessoas que se dedicavam a estes estudos, então, eles colocavam, então, um volume de coragem, porque certamente a ignorância, o preconceito, o desinteresse, o não estar nem aí, do comum das pessoas, certamente exporiam ao ridículo estas propostas, como assim o faz em todos os tempos, em todas as épocas. Basta lembrar que Galvani, ele descobriu que havia uma eletricidade que percorria o sistema nervoso de todos os seres. E para demonstrar isso, o que ele fez? Ele pegou várias rãs, cortou essas rãs da cintura para cima e ficou apenas da cintura para baixo, passou um fio no corpo de todas elas e as colocou no sol, a semelhança de um varal de roupas. E com isso as perninhas das rãs começaram a dançar. Galvani virou motivo de chacota perante até mesmo os intelectuais, porque ele era chamado de o mestre das danças das rãs, como se fosse apenas um truque de mágica, e não era, ele estava explicando na prática o que era então tudo aquilo. Inácio Senevides, uma pessoa da área da biologia, provavelmente um médico, um dia, observando o comportamento de seus pares, ele notou que, de um modo geral, toda pessoa que entrava no hospital morria. Uma mulher que gozava de perfeita saúde, ela, após o parto, morria de infecção puerperal nos hospitais. Como? A pessoa não estava doente. Por que essa pessoa morreu? Aí ele prestou atenção e observou que os hospitais, ou seja, os locais para tratamento das pessoas que buscavam auxílio dos médicos, né, dos curadores da época, estavam junto com o necrotério. Então imagina um salão onde 2/3 do salão é o hospital e 1/3 do salão, separado apenas por um tecido ou separado por um biombo de madeira. Ali atrás estava o necrotério. E o médico, com o corpo todo ensanguentado, ele ia lá, tratava da pessoa que estava saudável, mas saudável que a gente viu, estava viva, né?
às vezes doente, às vezes parturiente, e no outro lado do biombo estava a necropsiada. Então o indivíduo saía do campo de necrópsia e ia para o campo da atividade sem lavar as mãos e com o corpo todo sujo de sangue, porque na época eles, a semelhança desses açougueiros, né, que recebe carne e fica lá cortando, hoje em dia isso não acontece, mas hoje em dia que eu falo, nem os açougueiros não fazem isso, não vão atender o cliente com o corpo coberto de sangue, anti-higiênico que a gente diz, né? Mas antigamente não. Antigamente as pessoas sentiam-se orgulhosas, porque quanto mais sangue tivesse no avental, significa que trabalhou muito. E com isto ele sugeriu aos seus pares que lavassem as mãos, trocassem as indumentárias para atender cada um das pessoas que estariam sob seus cuidados, e a coisa ficou tão violenta, porque eram modus vivendi, né, de se mostrar todo ensanguentado, que eles resolveram colocá-lo num hospital psiquiátrico. Tal o preconceito, tal o repúdio desta sua sugestão. E com isso, para demonstrar que ele estava correto, ele estava dentro desse ambiente de tratamento e do necrotério, né? Tudo era um ambiente só, ele disse: vou morrer de infecção puerperal. Aí que mostrou que realmente ele estava maluco, porque como que um homem que não tem a possibilidade de dar à luz a ninguém, ainda vai morrer de infecção puerperal? Mas veja bem o plano que Inácio Senevais fez. Ele cortou o próprio pulso, passou na vagina de um cadáver feminino que havia morrido de infecção puerperal, e os enfermeiros vieram, agarraram ele. Olha que homem maluco, cortar o pulso e esfregar na vagina de uma defunta que morreu de infecção puerperal. Foi levado a um hospital psiquiátrico, trancado, qual animal, numa jaula, e dentro daquele prazo próprio para a manifestação da doença, 1 dia, 2 dias, o tempo que era comum acontecer com a mulher, ou horas, né, apenas, ele morreu com as mesmas características da infecção puerperal. E isso abriu os olhos dos seus pares, que além de não considerarem as suas informações, ainda o colocaram, né? Então ele se ofereceu em holocausto. Ele mostrou que realmente havia algum sentido naquilo que ele dizia. Precisou morrer para demonstrar a sua teoria. Posteriormente, Louis Pasteur. Louis Pasteur, tendo conhecimento já do que aconteceu com Inácio Senevais, pegou esse gancho e produziu alguns produtos químicos, porque ele era químico, Inácio Senevais, médico, paramédico, alguma coisa relativa ao campo de saúde. Ele tinha livre acesso ao hospital. Louis Pasteur, por sua vez, ele ateve-se aos produtos químicos, criou sabonetes antissépticos e bolou todo um sistema para mostrar de alguma forma a presença de bactérias, quer dizer, alguma coisa, porque até então a microscopia não estava por ali, não havia como demonstrar isso. Os equipamentos ópticos caminhavam nesse sentido. De telescópio começou a virar microscópio. E faltava alguma coisa para que isso fosse demonstrado. Até que em determinado momento, um pensador imaginou todo um sistema de luz que era recolhida da luz solar, batia no espelho, que ia para outro espelho, que passava por baixo. A luz passava por baixo de uma lâmina de vidro e adentrava na lente e depois ia chegar no olho da pessoa já aumentado, 10 vezes, 20, 100, 200 vezes. E a maioria desses microscópios não ultrapassava 200 vezes para a época, né? Ele imaginou o seguinte: se eu pegar a
Hoje em dia existe a lâmina e a lamínula. A lâmina é uma placa de vidro um tanto maior e a lamínula uma placa de vidro um tanto menor. Essa lamínula não existia, não se imaginava como poderia colocar um caldo de cultura, uma cepa, né, um produto vivo, podre naquele local e olhar pelo microscópio, porque secava, a luz batia ali e secava. Aí ele pegou o olho de boi, tirou aqui ó, a córnea, essa parte mais, né, que sai assim do olho, essa que chama córnea, e pegou a córnea do olho de boi e colocou aquela cepa, aquele caldo de cultura podre, e quando ele olhou no microscópio ele tinha os seres vivos infinitamente pequenos. Opa! Então, Inácio Senevais, Louis Pasteur e esse gênio que imaginou que a córnea do olho do boi seria possível demonstrar a vida estuante, a vida ativa. E com isso, o que Inácio Senevais falou lá atrás já estava presente aos olhos de ver. A semelhança do que aconteceu com Galvani, a semelhança do que aconteceu com Inácio Senevais, a semelhança do que aconteceu com o próprio Louis Pasteur, um pensador debochando do trabalho do outro. O indivíduo era um gênio no campo da matemática, no campo da astronomia, no campo de vários ramos do conhecimento, e dava palpite num campo em que ele sequer tinha conhecimento dos princípios. Mas era um intelectual, era um entrechoque de vaidades, de autoexibição. Esta era a ciência na época, vamos dizer. Isso ainda não acontece hoje? Será que não? Então imaginemos aqui a época de Camille Flammarion estudando os fenômenos psíquicos, estudando esses mistérios que envolvem a aparição e a manifestação dos chamados fantasmas. Então, quem seriam fantasmas? O corpo tem um fantasma ou o fantasma que tem um corpo? Nós somos espíritos imortais que momentaneamente temos um corpo, ou temos um corpo que momentaneamente temos um fantasma, temos um duplo? Os materialistas dogmáticos optaram por essa segunda opção. Não havia como negar os fenômenos de aparição e manifestação de fantasmas, de vivos. Então, se eu reconheço o fenômeno, olha que interessante, eu reconheço o fenômeno e basta-me uma explicação, então todas as formas, todos os malabarismos psicológicos foram utilizados para dizer o seguinte: realmente podemos ler a mente um do outro, podemos interferir na psique um do outro através da hipnose, podemos nos materializar para uma chapa fotográfica, podemos manipular objetos, podemos, uma vez materializados, bafejar no nariz do outro, conversar no nosso duplo como conversamos com o próprio corpo material, mas isso só enquanto o corpo material existe. O corpo material deixou de existir, esses recursos da psique, das potências do corpo físico por nós desconhecidas, deixam de se manifestar. Então Camille Flammarion, nesses volumes, o volume 1, o volume 2, trata exclusivamente dos fenômenos enquanto o indivíduo tem o corpo físico. Mas no terceiro volume, ele apresenta os mesmos fatos, porém com aqueles indivíduos que já perderam o corpo físico há um dia, uma semana, um mês, uma década, um século. Né? E Alexandre Ksakoff, fazendo uma dobradinha com Camille Flammarion, estudando os mesmos fenômenos, trabalhando no mesmo sentido, sem ter a noção disso, pegou os fenômenos de fantasmas de vivos, os fenômenos de fantasmas de mortos e colocou sob o título Animismo e Espiritismo. Animismo, fantasmas de vivos. Espiritismo, fantasmas de mortos. E conclui: não é possível
a aparição de um fantasma de morto sem auxílio de um fantasma e do corpo biológico de um vivo, de um indivíduo que está aqui na Terra, na terceira dimensão. E, de outra sorte, mesma coisa. É impossível um fenômeno de fantasma de vivo, ou seja, dos fenômenos que nós poderíamos denominar como parapsicológicos, sem a manifestação de um fantasma de morto. Então há que haver uma dobradinha, um tanto mais de um tanto menos do outro, ou um tanto mais de outro, um tanto menos de um. Né? Por quê? Porque o encarnado, o indivíduo que está no corpo físico, não tem o domínio. Se ele tivesse quando ele estava desencarnado, mas quando ele está encarnado, ele não tem o domínio das forças psíquicas como tem um desencarnado. Então há necessidade, no fenômeno parapsicológico, da assistência de um encarnado. E é lógico que para que um desencarnado, um indivíduo que já está com ausência do corpo físico, para se manifestar em terceira dimensão, há necessidade das energias, do ectoplasma, dos recursos do organismo e da psique do indivíduo que está matriculado na escola da Terra, que está caminhando nesse chão. Né? O segundo volume, ele é dividido então na manifestação dos moribundos, aqueles que estão há uma semana, estão doentinhos. E nós estamos então no capítulo 10, onde Flammarion especificamente está tratando daqueles casos onde não só o indivíduo está moribundo, como ele está quase no momento da morte. Né? Então, no capítulo 11, aqui, as manifestações de moribundos no momento da morte. E ele abre com um pensamento de Brossais. Nada é tão brutalmente concludente como um fato. E aí está, então, o cerne do esforço de Flammarion, apresentar fatos. Todas as precedentes investigações visaram conduzir-nos até aqui. As manifestações de moribundos foram expostas, classificadas diferentemente ao longo deste segundo volume. Advertências. Sensações mentais. Fenômenos físicos e tantos outros. Passamos em revista esses fatos tão variados, numerosos, associados à morte, para chegarmos depois aos que seguem ao trespasse, ou seja, o próximo volume, né? Fantasmas de mortos. Ocupar-nos-emos ainda com a maior precisão possível das manifestações produzidas no instante do decesso, D-E-C-E-S-S-O. Convém continuar o nosso método de esclarecimento, de divisar o nosso trabalho e de distinguir as aparições propriamente ditas das manifestações diversas. Os estudos até aqui apresentados preparam-nos para elucidá-las. Comecemos pelas manifestações gerais e reservemos as aparições para o último capítulo deste volume, abrangendo os fatos. A volta da morte. É provável que a maior parte das observações que vão ser examinadas digam respeito a seres vivos, pertençam às horas, minutos que precedem a morte. Mas é possível que certo número dessas manifestações seja produzidos até por falecidos. O leitor, inteligente, atento, será o melhor juiz. Procuremos ambos, quer dizer, ele, né, e os leitores. O assunto é extremamente complexo. Tentamos, como se vê, esclarecer entre as diversas observações
as seleções úteis para clarear o melhor que possamos esses fulgores crepusculares. Os fatos são inegáveis. Trata-se de apreciá-los com exatidão. Preocupemo-nos, antes de tudo, em reunir contestações experimentais, não deixando qualquer dúvida quanto à sua realidade. Tende-se a pensar que a ciência deve explicar tudo e que uma razão ponderada não pode admitir a autenticidade do que é inexplicável. Repitamo-lo, isto é um erro grave. Toda observação merece ser examinada e as observações representam o fundo da própria ciência. As explicações, as teorias são apenas hipóteses. Então, observação é ciência, teoria e explicação são hipóteses. A circunstância de se não poder explicar um fato em nada diminui o seu valor. Então, o objetivo é apresentar fatos e não explicar, né? A telepatia, a comunicação de pensamento, à distância, não encontrou ainda explicação plausível, certa, definitiva, e os homens são desprovidos de inteligência, continuam a negá-la teimosamente, só por ela ser inexplicada. Mas instruímos-nos conhecendo esses fatos apenas do seu ministério. Existem graus de admissão de provas. O nosso método científico é rigoroso. Tomemos um exemplo. Todos podemos ler os jornais da Itália, sobretudo a Tribuna de Roma, 26 de setembro de 1911. Veja essa notícia. Abre aspas. Na manhã de 24 de dezembro, em Parma, uma criança de 8 anos, filha do capitão Marcucci, recentemente partido para Tripolitânia, despertou em sobressalto, gemendo, soluçando, como sua mãe lhe perguntasse o que tinha. O pequenino disse: acabo de ver papá marchando à frente dos seus soldados contra os turcos. Um deles, escondidos atrás de uma árvore, deu-lhe um tiro e matou-o. Ora, um telegrama chegado de Bracote anunciou a morte do capitão, o qual ocorreu justamente como a criança vira. Fecha aspas. Comentário de Flammarion. Devemos afirmar aqui uma transmissão telepática de pai para filho? A principal objeção a fazer tanto a esta narrativa quanto às outras análogas é que pode não haver nela mais do que coincidência fortuita, que muitas vezes os sonhos e outras espécies de pressentimentos dolorosos nos impressionam sem nenhuma causa aparente, e que por uma coincidência que se apresenta 10 outras não tem a menor sanção. A criança pode-se pensar, ouvir a contar histórias de batalhas, de variadas escaramuças, e sabia que seu pai corria perigo. Nada admira que tivesse tal sonho. Não devemos nisso, pois, uma manifestação telepática certa. Não veremos nisso, pois, uma manifestação telepática certa. O nosso dever é raciocinar friamente. Mas, repitamos, ainda que se a credulidade cega é deplorável, a incredulidade sistemática é ceticismo, não menos contrários à marcha do progresso. In medio state virtus. A virtude está no meio. In medio state virtus. Dissemos em outro exemplo, dissequemos outro exemplo. O diretor do hospital na Argélia me pediu para não revelar o seu nome, mas de quem conservo a carta autêntica, assinalou-me 2 fatos dessa ordem, observados por ele próprio. Eles, abre aspas. Ele tinha 19 anos e habitava com sua mãe na cidade de Constantina. Uma noite, a mãe, acordada por uma pancada na porta do seu quarto, ia perguntar quem chamava quando uma voz do primo, que estava na França, lhe respondeu: não tenha medo, estou morto.
guarde tudo o que lá tem, peça para que rezem e reze também por mim. Volvidos alguns dias, receberam uma carta informando do falecimento do seu parente. Um processo por questões de dinheiro esteve para surgir entre eles e o filho do morto, mas tudo se arranjou amigavelmente. Sentimos que a manifestação telepática é mais provável neste caso que no precedente. Pode considerar-se essa coincidência como fortuita, como insignificante? A dama ignorava que seu parente estivesse enfermo. Foi a referida transmissão telepática que a transmitiu o fato, o acontecimento. Segue-se o segundo fato descrito pelo mesmo correspondente. Abre aspas. Uma de suas tias sofreu em Argel, a 13 de abril, uma grave operação que correu bem. No dia 12, véspera da intervenção cirúrgica, a doente exprimia o desejo de ser enterrada em Bonn, onde viviam seus parentes, se sucumbisse, porque esses parentes poderiam ir de vez em quando visitar a sua sepultura. A 24, a cura parecia garantida. No entanto, nesse mesmo dia, a operada disse à mulher do meu correspondente: acabo de ver meu enterro. Colocaram-me no caixão e depois conduziram-me a Galé e o comboio levou-me para Bonn, onde toda a cidade se incorporou ao meu cortejo. Essa previsão recebida com gracejos realizou-se exatamente. A pobre mulher morreu no dia seguinte, na manhã de 25, prostrada por uma embolia. Uma hora depois do falecimento, foi o cadáver levado para o compartimento especial preparado para o receber. Seguidamente, conduziram o caixão para Gare, e o comboio levou à cidade mencionada, onde celebraram os funerais. Continua Flammarion. Sim, sentimos que há graus na escala das probabilidades. Em rigor, ainda ignoramos. Ainda podemos ignorar que a enferma pressentisse justamente o seu estado e visse, em seguida, a sua profecia realizada. Examinemos tudo, discutamos tudo. A luz nem assim se fará. Não dissimulemos nenhuma objeção. Diga-se tudo o que tem de se dizer a respeito. Um outro correspondente escreve-me da Vendée, abre aspas. Na noite de 30 para 31 de janeiro de 1909, sonhei que chegava à casa dos meus pais em Moutiers, onde eu pensava que ele estivesse de perfeita saúde, mas na sala de visitas notei muita gente inclinada sobre um leito improvisado. Afastei as pessoas que rodeavam e vi meu pai morto, estendido numa enxerga pousada em cavaletes. Chorei, acordando minha mulher, que me perguntou o que eu tinha. Nada, repliquei. Foi um sonho absurdo. Imagine, meu pai estava morto. Na manhã seguinte, fui informado de que meu pai achara-se indisposto na véspera, às 11 horas da noite, que seu estado tão rapidamente se agravara que ele morreu às 5h30 da manhã, precisamente no momento em que eu tivera o sinistro pesadelo. Haviam-no deitado num leito semelhante ao que eu vira nos sonhos, na sala aludida. Fecha aspas. Continua Flammarion. Evidentemente não podemos encontrar aqui qualquer aparência de coincidência fortuita possível. A probabilidade aproxima-se da certeza. Conclusão: não é justo que se desdenhem todos esses fatos de observação. É já tempo de discuti-los, não datam de hoje. Recentemente, para variar as minhas distrações, diverti-me a partir de um volume de cartas de Madame de Sévigné, a sua filha, caindo-me sob os olhos a seguinte passagem de uma das epístolas com data do dia 28 de outubro de 1671, abre aspas.
Espero sempre com impaciência as sextas-feiras. É o dia das tuas cartas. Entre parênteses, da sua filha, Madame Grignan. Saint Pavin fez outrora um epigrama sobre as sextas-feiras, que eram os dias em que ele me via em casa do Abade. Pode-se ler a seguinte nota de Aimé Martin a esta carta. Boi Leal pusera a devoção do poeta Saint Pavin na categoria das coisas impossíveis. Converteu-se ao que se diz em virtude de uma visão. Na própria noite em que morreu, Teófilo, seu médico e amigo, ele ouvira chamar por ele muitas vezes, como se seu criado lhe afirmasse que ouvira a mesma voz. Saint Pavin renunciou às suas opiniões ímpias e tornou-se devoto. Fecha aspas. Continua Flammarion. Não é permitido ignorar o ensinamento de tais fatos. Este segundo volume está cheio deles. Podia ser 10 vezes maior. Então, sempre ele comenta que esses 1, 2, 3 tomos aqui, volumes que ele está escrevendo, ele tem material para publicar até 10 vezes a quantidade, mas que ele tem que selecionar, né? Conservemos o nosso espírito livre. Repitamos-lo, há coisas que são ao mesmo tempo inexplicáveis e admissíveis. Você não pode explicar, mas você tem que admitir. Os fatos são, olha a frase aqui, nada é tão brutalmente concludente como um fato, né? Repitamos-lo, há coisas que são ao mesmo tempo inexplicáveis e admissíveis. Está acontecendo. Explicar é uma coisa, reconhecer o fato é outra. Conservemos o nosso espírito livre e observemos sem reticências preventivas. Admitamos-nos desses acontecimentos, admiramos-nos desses acontecimentos grandes, pequenos e dessas coincidências inexplicáveis. Mas pode existir admiramos-nos desses acontecimentos grandes e pequenos e dessas coincidências inexplicáveis, mas pode existir um espanto superior ao que se poderia de um homem que, ignorando a coisa, visse sem para isso estar preparado. Um ovo colocado num receptáculo quente quebrar-se ao impulso do bico de uma árvore que dele caísse. Encontrar-se-á aqui sobre a manifestação de Moribundo um certo número de cartas que recebi durante seu primeiro inquérito em 1899 e que não publiquei em O Desconhecido para não sobrecarregar o volume, já muito grande, e porque tive desde logo que expor aos olhos dos meus leitores as peças bem verificadas, excetuando aquelas que me pediam para não publicar as assinaturas. Desde o último século que a prova da autenticidade desses fenômenos está feita e podemos ser menos exigentes, guardando sempre a prudência extrema, a fazer conhecer os fatos, ainda mesmo no caso de os observadores terem que conservar o anonimato. Essas transmissões psicofísicas são muito numerosas, têm sido observadas um pouco por toda parte, mas não as conhecem ainda, duvidam delas, negam-nas. Nós estamos na página 292. E vai longe, hein? Cartas e mais cartas, assuntos e mais assuntos. Ó, então nós paramos na página 292
nessa parte aqui. E o assunto vai mais uma temporada aqui. Vai até a 324, de 292 até a 324. Então a gente vai ter que ler por etapas. Prefaciando este volume que nós acabamos de ler, há um pensamento socrático que é muito oportuno para o momento. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. Apesar disto, tememo-la como se for o pior de todos os males. Atenienses, ó atenienses, acabais de me condenar a este epílogo da vida, neste chão da terra. Acabais de me condenar à morte. A voz divinal, que nunca se deixou de se fazer ouvir por mim durante todo o curso de minha vida, justamente agora, se manteve silenciosa. Então eu entendi que o que ocorre é para um bem, é para o meu bem, é para um bem maior. Então, não me defendi de meus acusadores e de meus juízes. Submeto-me à sorte que me impuseram. E entendo que os meus juízes e meus acusadores hão também de submeter-se à sua própria sorte, à sua própria condenação. A iniquidade, a infâmia ficarão para sempre amarradas à memória deles. É deste modo que as coisas deveriam se passar. Entendo que o que acontece é para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, tal qual se aproxima de mim, o que há de mortal entrega-se, desagregando aos braços da natureza. Entretanto, aquilo que há de imortal, de incorruptível, de invulnerável, retira-se intacto. Senhor Jesus, gratidão. Flammarion, gratidão. Todos que tiveram oportunidade de assistir nesse nosso estudo, gratidão. Que esses momentos de reflexão que Flammarion, Aksakov, Ernesto Bozan, Gabriel Delany, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, Albert de Rochas e tantos outros, inclusive materialistas, indivíduos que sequer cogitam a respeito da imortalidade, mas que reconhecem, escrevem, tentam interpretar à sua maneira, mas que não negam esses fenômenos que até então estamos estudando. Cabe-nos a nós outros, no avançar do tempo, a compreensão desses recursos que hoje temos ao nosso dispor. Nós já temos o estudo da física quântica. O que é a física quântica? É saber da matéria que, no infinitamente pequeno, até então, era entendida como indivisível, mas que, de repente, por cálculos matemáticos, por compreensões das elucubrações do pensamento,
é capaz de compreender que o infinitamente pequeno pode ser também dividido. Do átomo, como se fosse uma bola, um tijolo em miniatura, do qual toda a matéria é composta, esse tijolinho vai sendo esfacelado em prótons, nêutrons, elétrons, antiprótons, antielétrons, antimatéria. Mergulhando um tanto mais, nós temos o bóson de Higgs, que é quase que a unidade para a confecção da matéria, na formação dos prótons, nêutrons e elétrons. Mergulhando um tanto mais, temos as supercordas. Mergulhando um tanto mais, temos apenas energias. E é neste ambiente é que se mergulha a física quântica e permite que nós compreendamos que toda a matéria de terceira dimensão nada mais é do que uma maneira dessas energias se manifestarem. E o mais curioso, há outras formas, outras dimensões. Quarta, quinta, sexta, sétima dimensões e assim vai. O nosso universo, olhando pelas lentes de um telescópio, podemos enxergar apenas 40 bilhões de anos-luz. Só se enxerga até 40 bilhões de anos-luz. E depois disso, deixa o nosso universo de terceira dimensão. Segundo alguns cálculos, 13 bilhões de anos-luz percorreriam esse espaço. Como que se faz esses cálculos? Vai saber. Mas são cálculos. Imaginamos, há algum tempo atrás, que a Terra, com Ptolomeu, era o centro do universo. Estava parado, como um eixo, e todos estes mundos infinitos, incontáveis pelo menos, estão rodando em torno da Terrinha. O nosso sistema solar, olhado sob esse aspecto, não é nada quanto mais a Terra. Hoje somos convidados a compreender que não somos corpos, mas somos seres imortais habitando esses corpos, como temos uma cidadania cósmica. Hoje estamos matriculados na Escola da Terra, sob os auspícios do Cristo de Deus, que cuida, que zela de 30 bilhões de almas. 30 bilhões. 9 bilhões encarnados, se acotovelando, utilizando-se do próprio livre-arbítrio, apesar do recado do responsável pela Terra, de que a melhor maneira de se lidar consigo próprio é através do auto-amor. A melhor maneira de lidar com o nosso próximo é através do amor incondicional, da aceitação da diversidade. E desta forma, a vida segue adiante. Nós resolvemos, muitas das vezes, não atender a esses reclamos
ignorar a este ser que é o Verbo que se fez carne, a este ser que disse, haja isto, haja aquilo, e assim foi feito. Hoje o convite é para que nós, pelo menos, amemos a nós mesmos. Compreendamos que temos uma origem e uma destinação que sequer temos consciência, mas que aí está à nossa disposição. Oi? Eu gosto de fazer lá, ó. O vovô tá fazendo... Vem cá no quarto do vovô, vem E cá. a pedra não pode me atacar, senão Vem cá um não pouquinho. explode Eu sei. Vem cá um o pouquinho. meu barco. Tá. Você deixa o vovô acabar de fazer a prece? Sim. Então, obrigado. Tá bom? Uhum. Tô fazendo prece. Só um minutinho, tá bom? Tá acabando já. Obrigado, Jesus, por tudo que recebemos no dia de hoje e que esses recursos dos quais nos referimos possam ser explorados, observados e compreendidos, para que nós tenhamos a ciência de que o que sentimos, o que desejamos, o que pensamos e o que fazemos tem as suas próprias consequências. Muita paz a todos. Obrigado. Obrigado por tudo, meus amigos. Fala aqui. Fala aqui. Fala. Fala, obrigado por tudo, meus amigos. Fala. Obrigado por tudo, meus amigos. Tchau.